A habilidade de navegar e entender tendências é o que separa empresas de sucesso das restantes demais que tentam inovar. E se você não tem habilidade para entender as tendências e as suas aplicações ao seu negócio, você corre o risco de se tornar irrelevante. Um negócio inteligente aproveita oportunidades para experimentar com diferentes modelos e propostas de valor. Eles testam, se adaptam e implementam ao invés de gastar dinheiro e recursos onde todo mundo está gastando. Essa ideia vem do prefácio do livro que iremos resumir hoje e foi escrita por Alexander Osterwalder, o renomado autor do livro Business Model Generation e uma das maiores autoridades no mundo quando o assunto são negócios. Esse episódio do Resumo Cast está especial porque ele conta com a presença do Luiz Benini, Head de Business Marketing do Pinterest para a América Latina, que vai nos explicar os segredos do Pinterest, a melhor plataforma para se pesquisar, entender e criar tendências. 3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada, com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Inovação Motivada por Tendências, ou do inglês Trend Driven Innovation, foi escrito por David Matt e Henry Mason. Palestrantes TED, consultores e referências em futurismo, inovação e tendências. Nesse livro, os autores compartilham uma mensagem contraintuitiva e desconfortável. Para descobrir qual será a próxima tendência, precisamos parar de olhar para o que as pessoas querem e passar a observar o que as empresas querem. Esse episódio do Resumo Cast é patrocinado por uma das maiores referências em tendências, a plataforma Pinterest, que realizou um trabalho fantástico com a criação de um relatório de tendências que você pode baixar em resumocast.com.br/Pinterest. O link está na descrição desse episódio. Olá, eu sou o Luiz Benini, eu sou líder de Business Marketing para a América Latina aqui no Pinterest e fui um dos responsáveis, junto com o time da Aire Brasil, por trabalhar no conteúdo desse relatório de tendências. Já vamos iniciar esse episódio, como sempre, indo direto para a mensagem central do livro. A última palavra sobre tendências é sempre do consumidor final. É ele que decide qual é a sua maior dor, quais são as dores que ele quer resolver prioritariamente e quais são aquelas que ele não está muito interessado em resolver, e é ele que escolhe os produtos ou serviços que irão entregar as soluções para as suas dores. No entanto, existem formas de as empresas se anteciparem e conseguir desenvolver uma certa intuição para melhor se posicionar logo no início de tendências e consolidar os seus produtos ou serviços como referências naquele assunto. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. A economia da antecipação. Por que os seus consumidores são praticamente impossíveis de serem 100% agradados? A economia da expectativa acontece sobre 3 pilares. 1. Expectativa de aumento da qualidade. 2. Expectativa de impacto positivo. 3. Expectativa de expressão pessoal e personalização. Esses 3 pontos dão aos consumidores poder e controle sobre as tendências, enquanto que o que resta para as empresas é persegui-los incansavelmente. Mas quem identifica onde essas 3 expectativas estão começando a crescer tem a chance de se beneficiar melhor. Vamos ver cada um dos pilares. 1. Expectativa de aumento da qualidade. A transparência hoje é total. O que é bom se sobressai e o que não tem qualidade fica logo conhecido pelos consumidores. Organizações que não conseguem entregar, no mínimo, o padrão já definido pelos líderes de mercado irão perecer.
E, ao mesmo tempo, cada vez mais novos players têm acesso a mercados globais. Esses dois fatores deixam o consumidor em situação cômoda de poder escolher sempre o melhor custo-benefício para eles. E em cada ciclo de produto, já ficar com a expectativa de adquirir mais e mais valor por cada vez menos custo. 2. Impacto positivo. A sociedade está mudando, as tribos possuem os seus próprios princípios e valores e cada vez mais os consumidores estão tomando decisões de compra baseados no impacto que o consumo de determinado produto ou serviço vai ter, seja no meio ambiente, na sua saúde, no respeito às liberdades de outras pessoas ou nos sistemas de governanças e compliance de empresas. Junte isso ao grande número de startups que oferecem soluções com impacto positivo e nós temos um aumento do público em geral esperando consumir levando em conta este fator. 3. Expectativa de expressão pessoal e personalização. Bens materiais estão em abundância no mundo. E não é mais isso que as novas gerações querem. As pessoas já estão se questionando: para que servem tantos bens se não estivermos tendo uma boa experiência? Deixar um legado, colocar seu nome em alguma coisa, mesmo que seja ao ajudar na criação de algo, são todas experiências que estão cada vez mais sendo valorizadas pelas pessoas. Hoje, consumidores consomem para se expressarem. Eles não esperam ter cada vez mais, mas sim ser cada vez mais. Segundo os autores do livro, uma tendência de consumo é uma nova manifestação entre as pessoas de uma necessidade humana, um desejo ou um anseio, que pode emergir como um comportamento, uma atitude ou uma expectativa que não havia antes. Encontrar e se posicionar bem em tendências significa conquistar um diferencial de mercado e colocar uma barreira entre o seu negócio e a sua competição. Mas como encontrar tendências? O livro traz um capítulo só dando dicas sobre isso. E os autores não recomendam culturas organizacionais lideradas por consumidores, e sim centradas em consumidores. E existe uma grande diferença nisso. Muitas empresas escutam demais os seus consumidores e você não deve fazer isso. Isso mesmo, parece um pouco contra-intuitivo, mas muitas vezes nem o próprio consumidor sabe o que quer. As culturas centradas nos consumidores conseguem empatizar com as necessidades e dores reais do consumidor e não com aquilo que ele acha que quer. Tá achando um pouco complicado? Então eu vou te dar 2 exemplos que vai facilitar bastante. Se o Henry Ford tivesse feito uma pesquisa de mercado para entender o que os seus consumidores queriam, as respostas seriam relacionadas a um cavalo ou uma carruagem mais veloz. Ninguém pediria automóveis, pois naquela época eles não eram tão populares, não haviam rua suficiente, era difícil achar local para abastecimento, a manutenção era muito complexa, mas Ford, no entanto, sabia que a dor real das pessoas não era ter um cavalo ou ter um automóvel, e sim ter um meio de transporte que as levassem do ponto A ao ponto B. E nesse quesito, o automóvel era muito mais eficaz, e foi onde Ford focou. Um outro exemplo que traz o livro foi quando Steve Jobs retomou a Apple e entregou aos seus consumidores produtos como o primeiro iPod e o iPhone, que até então não existiam. Hoje em dia, nós temos ao nosso alcance diversas formas de observar os consumidores e perceber ou sentir aquilo que eles estão consumindo. A dica do livro é focar no que os consumidores estão pesquisando nos algoritmos de busca na internet. E é por isso que a plataforma Pinterest e a revista Elle, que já possuem um know-how de vários anos de experiência e expertise em moda e tendências, se uniram para criar um relatório que pode ajudar muito empresas que estão tentando buscar um diferencial e se posicionar em tendências. A gente costuma dizer que o Pinterest é o lugar onde as pessoas vêm para planejar o futuro. Elas vêm aqui para buscar inspiração para os próximos projetos, para as próximas compras, e é por isso que a gente consegue dizer, antes de todo mundo, o que elas estão querendo, o que elas estão buscando, antecipar essas tendências. Então, a gente decidiu convidar o time da Elle Brasil, que é esse especialista em comportamento, em tendências, em moda, para analisar as buscas dos spinners aqui no Brasil, para a gente tentar entender
entender o que há de mais relevante e ancorado nas tendências que estão acontecendo aí pelo mundo, que estão também demonstrando crescimento dentro da sua plataforma. Então o time da L Brasil analisou junto com a gente todas essas buscas em diferentes verticais, especificamente nos verticais de moda, beleza e decoração, e agrupou elas em grandes tendências. E aí o que a gente vai ver nesse relatório é um relatório com 15 tendências no total, 5 em cada um desses verticais, que apontam o que os brasileiros e brasileiras estão buscando nesse momento aqui no Pinterest. E esse relatório, a gente costuma dizer que ele funciona como uma janela para o futuro, que são as tendências que estão apenas começando e que ainda não alcançaram o mainstream. E aí a gente decidiu voltar nessas tendências para entender como é que elas se comportaram. E a primeira coisa que a gente descobriu é que a gente acertou 80% das tendências que a gente previu em 2020 para esse ano de 2021. Ou seja, 8 em cada 10 dessas tendências que a gente previu continuaram em alta durante todo o ano. E mais do que isso, a gente também descobriu que o Pinterest não só é o lugar onde elas aparecem primeiro, mas também é onde as tendências se desenvolvem mais rápido e duram mais tempo e ainda por cima se expandem por várias categorias. Eu vou te dar algum exemplo específico. Nesse relatório do Pinterest Predicts, a gente viu que a tendência de noites de cinema, ela se espalhou não só como, por exemplo, sugestões para filmes para você ver uma noite de cinema, mas também como dicas do que vestir para uma noite de cinema, o que comer numa noite de cinema e como criar um ambiente favorável para você, para essa noite de cinema. Então, nesse momento em que as pessoas ainda estavam muito fechadas dentro de casa pela pandemia em 2020, essa tendência se espalhou em várias categorias. Nesse relatório que a gente construiu com a Ellie, a gente viu algo muito similar. Por exemplo, a tendência grunge, que representa a volta dos movimentos de contracultura, como o rock, o emo, por exemplo, ela também se espalha por várias categorias. Então, as pessoas buscam por ela em beleza, como cabelo grunge, maquiagem grunge, dentro da moda também, roupas grunge, e inclusive por decoração, quarto grunge. Então ela contempla várias categorias. Nessa pesquisa que a gente fez, quem foi responsável por ela foi a startup de análise de dados, a Black Swan, e ela também descobriu que no Pinterest as tendências crescem mais rápido do que em outras plataformas. Então, ao longo de 6 meses, enquanto em outras plataformas elas cresceram apenas 38%, no Pinterest elas tiveram um crescimento de 56% comparado com esse período inicial. Da mesma forma, aqui as tendências elas mantêm um crescimento mensal mais 20% mais longo do que nas outras plataformas. Então o que a gente também diz é que elas não são fogo de palha. Aqui no Pinterest elas crescem mais rápido, elas duram mais tempo e elas se espalham por várias outras categorias. Organizações de sucesso não se mantêm líderes apenas aproveitando uma única tendência, e sim reconhecendo e agindo baseado em diversas tendências. Em suma, os grandes se mantêm líderes, pois eles criam uma cultura interna de pessoas curiosas e focadas em analisar e identificar tendências. E essa cultura consegue farejar e sentir a direção das expectativas dos consumidores. Olha, por exemplo, do Facebook, que mudou de nome e está divulgando o projeto da criação do Metaverse, um universo virtual que as pessoas poderão até mesmo conseguir empregos reais e serem pagas para dirigirem carros virtuais. Isso parece ficção científica hoje, mas faz parte da antecipação de expectativas de consumidores. E o Facebook está tentando colocar tudo que já sabe sobre os seus usuários no formato de um grande quebra-cabeças. E ao mesmo tempo que tenta prever, já consegue influenciar na criação do próprio futuro. A cultura de inovação baseada em tendências traz uma certa intuição de como será o futuro. O poder das tendências no Pinterest é exatamente esse: mais olhares atentos, mais crescimento e mais alcance. Então, quando uma marca decide engajar com essa audiência a partir de uma tendência, eles vão encontrar justamente pessoas mais conectadas, mais engajadas e mais interessadas no que aquela marca tem a oferecer. Quando você entende o significado cultural que uma tendência tem, você consegue alcançar a sua audiência ainda melhor. Entender os movimentos que a gente, por exemplo, conta de aceitação, contracultura,
cultura, e como, por exemplo, o lockdown influenciou, né, esses novos movimentos culturais, permite que a sua marca possa se reinventar ou pensar novas estratégias de comunicação, novas estratégias, inclusive até mesmo de novos produtos. Então, esse relatório de tendências que a gente apresenta deve ser visto como um guia do que os consumidores estão buscando e um mapa de oportunidades para as marcas no final de ano, nessa temporada de compras, para você conseguir entender o que os consumidores estão buscando e como gerar conversas relevantes e encontrar uma audiência altamente engajada. Resumo Cast, livros para empreendedores. Se você está acompanhando esse episódio do Resumo Cast e quer saber mais sobre o assunto tendências, eu recomendo baixar o relatório que o Pinterest preparou com a revista Elle. Então vai lá em resumocast.com.br/Pinterest e acesse gratuitamente. E o livro traz várias dicas também sobre como implementar na sua organização, independentemente do tamanho que ela seja, uma cultura de inovação e foco em tendências. E o mais importante aqui é focar no primeiro passo, é ter na sua organização alguém responsável por se instruir, aprender mais e acompanhar continuamente as tendências do seu nicho ou mercado. E se a sua empresa é uma empresa menor ou uma startup ou até mesmo uma empresa mega gigante, entregando produtos ou serviços para consumidores extremamente exigentes, ou em um setor onde a concorrência se reinventa e modifica em um passo muito rápido, a plataforma Pinterest pode se apresentar como uma importante ferramenta de inovação e acompanhamento de tendências. Então agora eu vou dar algumas dicas para as marcas que querem aproveitar dessas tendências e construir uma estratégia ao redor delas aqui no Pinterest. Então a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é que o Pinterest é essa ferramenta de busca visual. Então ela une o poder da imagem com o do texto. Então quando você cria conteúdo no Pinterest, os dois têm que estar muito bem alinhados. Então imagens inspiradoras ao mesmo tempo com um texto que leve as pessoas à ação, que estimule elas a agir e que mostre como que elas podem aplicar aquela tendência, aquela inspiração visual no seu dia a dia. Isso vai facilitar com que o seu conteúdo seja encontrado na ferramenta de busca, e quando ele for encontrado, ele também vai facilitar com que as pessoas partam para a ação, que é isso que a gente diz da nossa plataforma. O Pinterest é onde as pessoas entram para buscar inspiração, mas com o objetivo de de tomar alguma ação. A segunda dica é transformar a sua loja numa loja verificada dentro do Pinterest. Então a gente lançou recentemente o programa de lojas verificadas, que você pode subir o seu catálogo, colocar todos os seus produtos e as pessoas conseguem navegar como se fosse uma vitrine ali em que elas veem todos os produtos dentro do seu perfil de marca dentro do Pinterest. E aí, uma vez que você faz isso, é possível também transformar suas tendências em produtos compráveis. Com o seu feed de produtos dentro do Pinterest, você pode taguear esses produtos dentro das imagens que você cria relacionadas a tendências. Então eu vou dar um exemplo. A gente falou da tendência grunge. Imagina que você cria um conteúdo de maquiagem ou alguma referência de moda para inspirar as pessoas que estão interessadas nesse tipo de tendência. Você também pode marcar a peça de roupa, a peça de maquiagem que foi utilizada ali para criar aquela imagem inspiradora, e aí você consegue conectar justamente esses dois pontos que são tão característicos da nossa audiência. Elas vêm para inspiração, mas elas querem tomar ação. E aí, com essas ferramentas, você pode justamente ser a marca ou o produto que faz com que elas transformem a inspiração, a ideia, aquele projeto, em de fato alguma ação. A verdade inconveniente que está no ar é: você está escutando esse episódio para aprender a criar organizações, produtos ou serviços ou campanhas que encantem as pessoas. Mas o seu público-alvo nesse exato momento, enquanto você cria a campanha, está aumentando cada vez mais as suas expectativas. E isso acontece em uma velocidade nunca vista antes, o que os torna quase impossíveis de serem encantados plenamente. Para quem é esse livro?
Esse livro é para empreendedores, intraempreendedores, founders de startups, profissionais, freelancers e todas aquelas pessoas que querem se manter relevante para as próximas décadas, tendo em vista que os produtos ou serviços mais procurados hoje em dia surgem de forma mais rápida e também acabam se tornando obsoletos de forma mais rápida. Portanto, é preciso que haja uma estratégia para saber lidar com tendências. E o profissional que entender mais sobre esse assunto vai estar adquirindo resiliência e incorporando diferenciação e adaptabilidade à sua caixa de ferramentas para lidar com o futuro. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou nesse livro é que nós temos metodologias hoje em dia para gestão de métricas passadas, gestões de métricas financeiras, análises de mercados presentes. Nós somos muito bons em entender o que está acontecendo. Mas as empresas, as organizações que se destacam são aquelas que conseguem desenvolver metodologias, criar uma cultura e utilizar ferramentas adequadas para prever o que vai acontecer no futuro próximo em termos de demanda de mercado em determinados nichos, e hoje em dia sim, isso é totalmente possível. Eu não estou falando aqui sobre rodar pesquisas com a sua base de consumidores perguntando a eles o que eles querem. É claro que uma porcentagem dos recursos e do foco precisa ser no que o consumidor quer, na opinião dele, mas na maioria das vezes, pense sobre isso, nem mesmo o consumidor sabe o que ele quer e ele intuitivamente acaba consumindo produtos ou serviços, e observar esse comportamento de consumo pode dar dicas ao empreendedor de qual é a verdadeira dor do cliente. E uma dica aí, para quem conhece o livro e a obra do Alexander Osterwalder, o Business Model Generation, esse livro aqui, o Trend Driven Innovation, do David Matthew, é muito parecido com os livros do Alexander Osterwalder. Ele tem um formato super visual, o design dele traz várias ilustrações, e lá dentro do livro existe um canvas que pode ajudar os gestores ou pessoas interessadas em tendências a identificar, isolar e entender como melhor aproveitar uma determinada tendência para os seus produtos, serviços, startups ou organização. Frase de outdoor. E a frase que eu tirei desse livro, depois da leitura, e eu colocaria em um outdoor, está relacionada com o segredo em identificar tendências. Ela é um pouco longa, mas vale a pena. Olha só. Abre aspas. O segredo em identificar tendências e conseguir aproveitá-las na prática passa por encontrar pontos de tensão entre o que as pessoas querem e o que existe disponível no mercado. Desafio para o ouvinte. E agora preparamos um super desafio para você que nos acompanhou até aqui, desafio prático, operacional, para gerar algumas reflexões sobre o seu negócio, sobre o seu empreendimento, sobre o seu projeto ou ideia de negócios. E essas reflexões abrem portas e te colocam em uma situação de proatividade perante o que pode acontecer no futuro em termos de tendências e como você pode melhor se posicionar. O livro traz uma ferramenta muitíssimo interessante, é um radar de tendências, que tenta fazer a conexão aí do que é observado pelo empreendedor, e para isso a ferramenta do próprio Pinterest, que é free, gratuita, pode ser utilizada com maestria para essas observações, mas o importante aqui é conectar essas observações com o seu produto, o seu serviço, a visão do seu empreendimento, o seu modelo de negócios e possivelmente campanhas de marketing que você está planejando baseado nas observações das tendências. Em outras palavras, as perguntas do exercício que eu vou te apresentar agora, elas vão te ajudar a descobrir se determinada tendência é útil ou não para o seu momento, o seu empreendimento, os seus planos, as suas estratégias, as suas métricas e os seus objetivos. Então vamos supor que você está reunido com algumas pessoas do seu time ou da sua equipe, já identificou ou fez um brainstorming ou tem uma listagem ou possíveis ideias de algumas tendências, e agora você vai refletir sobre as seguintes perguntas. Então,
para utilizar esse podcast aqui em um workshop ou exercício na prática, deixa eu primeiro fazer a pergunta, depois pausa o áudio e discuta com a sua equipe anotando as ideias principais. Depois prossiga para a próxima pergunta. A primeira pergunta é: quais são as metas específicas de longo prazo da sua organização, do seu departamento ou time, e como essa tendência que você está analisando vai lhe ajudar com essa meta? Pergunta número 2. Qual a meta ou objetivo da sua organização, do seu projeto, da sua startup ou do seu time de curto prazo mais importante, e como essa tendência vai ajudar você a chegar mais perto dessa meta? Pergunta número 3 está relacionada com recursos. Então vamos lá. Quais são os recursos ou capacidades da sua organização e como esses recursos ou a falta deles impacta na sua capacidade de se posicionar efetivamente na tendência, tanto em termos de timing, tempo ou nível de comprometimento com projetos que irão aproveitar melhor essa tendência? Pergunta número 4. Se por acaso você não tem essas competências ou capacidades para se posicionar em uma determinada tendência, a pergunta é: como você ou a sua organização podem adquirir essas capacidades? Seja alocando mais pessoas para o projeto, mais capital, realizando parcerias, adquirindo um concorrente ou uma startup menor, ou simplesmente dizendo não para outras frentes que estão consumindo recursos. Pergunta número 5. Quais são os reais problemas, dores e necessidades dos nossos clientes? Nessa pergunta, não foque na solução, não foque nos produtos ou serviços que a sua organização entrega, mas sim na dor do seu cliente. Por exemplo, se você produz automóveis, pense que a dor do seu cliente, talvez a real dor, é transporte, ou seja, deslocar-se do ponto A até o ponto B. Respondendo essa pergunta, você vai focar naquilo que realmente o seu público espera da sua empresa como uma solucionadora de problemas. E se por acaso ele não conseguir solucionar o problema consumindo seus produtos ou serviços, pode ter certeza que o radar dele já está ligado em outras empresas, outros concorrentes ou outras formas de solucionar a dor ou o problema que ele tem. Então você pode pausar o áudio agora, responder essa pergunta, e na próxima pergunta você vai entender a conexão. Finalmente, a sexta e última pergunta desse workshop, desse exercício, está relacionada com a pergunta anterior, a pergunta número 5. Então pense agora se a criação de novos produtos ou serviços para aproveitar essa tendência que o seu time está analisando vai conseguir contribuir com o seu cliente na solução das dores, problemas, demandas e expectativas que ele tem. Vamos chegando ao final desse episódio aqui do Resumo Cast Trend Driven Innovation, ou Inovação Motivado por Tendências. E para adquirir esse livro, ele está disponível lá na Amazon. Visite resumocast.com.br/Amazon e digite o título do livro, Trend Driven Innovation, por enquanto só disponível em inglês, ou o nome do autor, David Mattin, todos eles na descrição desse episódio aqui. E agora eu quero deixar essa principal dica de ferramenta, que é o próprio Pinterest e o relatório que eles produziram com a revista Elle. E acessando resumocast.com.br/Pinterest, você tem acesso ao relatório de tendências do Pinterest, de algumas explicações, alguns insights super relevantes para quem está tentando entender o mercado, se esforçando em criar na sua organização ou projeto uma cultura focada em tendências, o que pode trazer diferenciação e aumento de um retorno sobre o investimento em produtos ou serviços futuros. Então vá lá em resumocast.com.br/Pinterest, acesse o relatório e descubra na prática quais foram as previsões que o Pinterest conseguiu acertar e como ele pode te ajudar para acertar previsões futuras.
Gustavo, obrigado pelo convite aqui para participar desse papo com você. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente e também queria fazer um convite para quem se interessou e quer saber um pouco mais sobre o conteúdo desse relatório, para acessar o nosso site, business.pinterest.com/blog, e aí lá dentro vocês vão encontrar o artigo que a gente escreveu junto com a Ellie, onde você pode baixar esse relatório completo ou então um relatório específico de cada um desses verticais, moda, beleza e decoração. E o Resumo Cast fica por aqui. Te vejo na semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Lembre-se, seja valente, assuma riscos e nunca culpe ninguém pelo que acontecer.